E vem aí mais uma edição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Mas este ano teremos novidades. Entre elas, as provas vão acontecer em 2 domingos consecutivos e terão o nome do candidato. A redação vai ser no primeiro dia e terá também videoprova em Libras. Isso tudo para garantir um processo limpo, livre das fraudes. Para falar sobre o Enem e também trazer dicas preciosas para quem vai enfrentar as provas, o RSP recebeu hoje aqui no estúdio o Daniel Perry. Ele é professor de História e coordenador do Anglo Vestibulares. Oi, professor, boa tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Márcia. É um prazer estar aqui. Semana super importante. Segunda-feira de uma semana aí que... Domingo, dia 5, primeiras provas. Como é que deve ser a preparação do aluno nessa semana? Exato. Essa semana é uma semana estratégica. Por quê? Porque são os dias que antecedem a primeira prova do Enem. Então, o candidato ele deve, nessa semana, buscar intensificar os estudos referente às matérias que caem nesse domingo, dia 5. Então, foco total na prova do dia 5. Que é mais área de humanas, né? Sim, é mais área de humanas, né? Ciências humanas, que inclui a história, a geografia, a filosofia, a sociologia, português, né? Inglês ou espanhol, uma língua estrangeira, e redação. Que pela primeira vez acontece no primeiro dia, né? Isso. Antes, a redação era no segundo dia, né? E a prova era de português, redação e matemática. Agora, no primeiro dia de prova, é basicamente leitura, né? Entendimento de texto, esse tipo de habilidade. Então, é uma prova interessante, mas não deixa de ser uma prova também pesada, né? E o que o senhor diria, arriscaria que será, ou que pode vir a ser o tema da redação? Quais seriam os assuntos, assim, que dá para dizer, arrisquem, façam exercícios nessa linha para cá ou para lá, que é mais tendência? O que dá para arriscar? Olha, nos últimos anos, a tendência da prova do Enem foi abordar questões relacionadas a direitos humanos, questões sociais, né? E a tendência deve continuar essa, né? Houve um tema muito interessante, um tempo atrás, que era a persistência da violência contra a mulher, que causou bastante impacto. Então, o Enem sempre busca, né, questões desse tipo, desenvolver propostas de redação nesse sentido. Aí, na semana seguinte, no outro domingo, vem a parte de mais física, matemática, essa parte de exatas, certo? Sim, o segundo domingo, dia 12, é uma prova interessante também, porque vai abordar ciência da natureza, então tem biologia, física e química e matemática, né? É uma prova que também vai ser uma prova pesada, né? Porque embora haja conceitos sendo ali trabalhados, né? É uma prova que vai exigir bastante conta do candidato, né? Penso que metade é matemática, 45 questões, e tem física e tem química, né? É uma prova também que vai exigir bastante preparo. E a orientação de conteúdos? Essa semana focar nos conteúdos de domingo e na outra semana, no outro domingo, não deve misturar os conteúdos? O ideal nessa época, né? Nessa semana, é o foco nas matérias que caem no primeiro domingo. Por quê? Para o candidato ele desenvolver um bom repertório e chegar no momento da prova e executar isso, tá? Aí já na semana que vem, foco no segundo domingo. Essa semana tem feriado. Qual é a dica? Aproveite o feriado para descansar, continue estudando. Como é que fica a questão da alimentação, bebida, que a gurizada gosta muito do álcool? Como é que administra tudo isso? Olha, mesmo tendo feriado, é importante manter o ritmo de estudos. Agora, o que significa isso? Significa estudar que nem um maluco, manhã, tarde, noite, madrugada? Não. Então, o candidato, ele deve, se possível, assistir aulas, se não, né, estudar no lugar de aulas que ele teria. Ele deve se dedicar ao longo do dia, aí, pelo menos umas 8 horas em torno dos estudos. Mas é interessante que ele mantenha uma atividade física, durma de maneira adequada, pelo menos 8 horas por dia, se alimente corretamente. Por quê? Porque a prova é uma prova que também vai exigir essa questão física, né? Se ele chegar arrebentado, se ele chegar emocionalmente muito desgastado, não vai ser bom, ele não vai conseguir executar o que ele sabe. Então é legal esse equilíbrio. Álcool nem pensar. Não recomendo, tá? Porque isso pode prejudicar, isso pode tirar a concentração, isso pode gerar cansaço e não é legal, né? Professor, algumas novidades desse ano, a questão dos 2 domingos consecutivos, a questão do nome na prova. O que mais o senhor destacaria e qual é a sua avaliação para essas mudanças? Bom, a questão do nome na prova, né, ela vai se referir a uma segurança maior, né, no controle. Combate a fraudes, né? Exato, combate a fraudes.
Também é importante notar que a prova feita em 2 domingos, ela acaba exigindo um candidato mais bem preparado em termos técnicos. Por quê? Porque, embora ela seja desgastante do ponto de vista físico, não é tão desgastante quanto antes, quando a prova era no sábado e no domingo. Tá? Então, há desgaste físico, mas não como antes. O que isso significa? Que o preparo técnico vai se sobressair. Então, para o estudante bem preparado, né, que estudou ao longo do ano com foco, com intensidade, a prova ela é interessante. Para a gente fechar, alguma dica especial? Olha, uma dica especial é buscar fazer tudo o que você sabe. Tá? Não inventar algo diferente na hora, não querer improvisar. Chega na hora da prova, executa a sua estratégia. Faça primeiro o que você sabe e deixe para o fim as questões que você tem mais dificuldade ou dúvida. O importante é acertar o que você sabe. E nada de chegar atrasado, né? Porque, infelizmente, a gente ainda vê aquela cena típica de gente correndo. Chega com antecedência, né? 1 hora de antecedência. 1 hora de antecedência. É legal, durante essa semana, inclusive, conhecer o local de prova. Boa dica. Vá até o local de prova, verifique as linhas de ônibus, trem, para evitar metrô. surpresas. Porque no dia da prova vai estar trânsito próximo ao local. Então, é importante evitar surpresas. Com essa bela dica, aliás, com essas belas dicas que eu agradeço aqui a participação do Daniel. Obrigada, professor. Boa tarde. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Até mais.